Você muda para melhor, todas as coisas que Ele faz para melhor. Ouça a tua vontade, Deus, toma toda a liberdade, Pai. Na nossa casa.
ajudar as mentes que vão votar e que elas votem em pessoas que não vão ser corruptas.
vai tocar nações. Brasil é o celeiro. Gente, o celeiro do mundo está no Brasil. O Brasil, ele vai trazer água para nações. O Brasil vai ser realmente um grande reino de avivamento. Vai acontecer um grande avivamento, vai começar com nós. Armazém, São Digério, Santa Catarina vai fazer parte desse grande avivamento. Então vamos orar pela família, que Deus venha estar abençoando as famílias. Ai, Jesus, que eu quero pedir para minha mãe e para meu pai também orar comigo, mas que a gente venha orar, Pai, contra todas as pessoas que querem destruir a família, todas as ideologias que dizem que a família não é um projeto de Deus, todas as ideologias que querem destruir o maior e principal projeto de Deus. Então vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui, Pai, para orar pela família, Pai, que você venha abençoar os pais, Pai, que você venha abençoar os filhos, que os filhos, Pai, venham honrar os seus pais, que venha ter, Pai, um grande avivamento e armazém de São Digério. Senhor Jesus, a gente quer orar, Pai, pela nação brasileira, Pai, pelo próximo presidente, pelo próximo governador, pelos próximos deputados, Senhor Jesus. Essa é um grande dia para a sua nação. Que você venha ajudar, Pai, as votações, Senhor Jesus. Pai, que você venha lá fundar os corações e as mentes das pessoas, Pai. Que a liderança do Brasil seja alguém colocado por você, Pai, em nome de Jesus. Que toda a corrupção venha cair por terra, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que você abençoe grandemente a nação brasileira e abençoe Israel, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção, né? Vocês podem sentar um pouquinho. Hoje nós estamos aqui com falta de algumas pessoas, nossos pastores, e alguns que viajaram para voltar, né? Eles voltam em outra cidade e foram hoje, já saíram de viagem para estar voltando amanhã. Então, por isso, nós estamos hoje aqui com a gente. Mas nós estamos aqui e estamos louvando ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pela sua casa e por você estar aqui. Amém? Que o Senhor possa abençoar. Eu sei que Ele está aqui e Ele tem uma grande palavra para você essa noite. Louva o Senhor junto com o Joel e a Gabi, né? Que a Rafa Marques também não puderam estar. Mas louva o Senhor de todo o seu coração. Amém? Aleluia! Nós vamos cantar uma canção que faz muito tempo que a gente já louva na igreja, que é Poderoso Deus. São canções que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, mas foram músicas inspiradas pelo Pai, que tocaram os nossos corações, aleluia. Todo o poder está nas mãos do nosso Pai. Então não adianta o inimigo tentar, com suas artimanhas, com todas as coisas que vêm lá do inferno, porque o nosso Deus tem todo o poder. E essa música diz: Poderoso Deus, aleluia. Deus está sentado no trono e Deus que controla todas as coisas. Vamos estar orando, né? A nossa igreja é uma igreja de envio, então nós estamos lá com a liderança, com os membros da igreja, orando desde hoje até amanhã, para que Deus venha tocar os corações. Como corpo nós estamos unidos nesse propósito, mas Deus vai fazer a sua vontade, porque a vontade do Senhor, ela é manifestada, apesar do inimigo tentar com tantas ferramentas, mas está por terra, já foi decretado em nome de Jesus a vitória da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Está sentado no trono e ao poder seja um louvor ao que está sentado.
Hoje nós temos a alegria, o prazer de estar apresentando os nossos visitantes. Aqui no meio já vimos aqui o tio do Rodrigo, é isso? Que Deus venha abençoar a sua vida. Um privilégio também tão grande, né? Temos aqui a nossa família ali da Márcia, a tia Márcia, também a Vitória, a tia Helena, né? E a Crisângela, que estão conosco aqui. E alegra muito nosso coração, com certeza muito mais o coração do nosso Pai. Então eles vão estar deixando ali um pequeno docinho ali para você lembrar sempre que vem nessa casa, que é bem-vindo, porque aqui é a casa do Pai. E nós entendemos que temos que torná-la a sua casa. Aleluia. Eu queria que os pais da Rafa também, mas eles já são nossos. Deus abençoe. Queria que você se colocasse de pé conosco, vamos cantar. Enquanto você tem a liberdade de estar celebrando o Senhor, também abraçando, cumprimentando o seu irmão aí. Aleluia. Enquanto nós vamos cantar, a vida é. Não há nada melhor, nada melhor, A Márcia estará fazendo um trabalho tão importante agora também, faz parte do nosso culto. Você pode tomar assento. Hoje a gente está trabalhando demais, né? Mas não fique preocupado, não é sempre a gente não, tá? É só hoje. Então, a gente chegou no momento que é a parte do culto onde a gente oferta ao Senhor. Amém? E lá no Antigo Testamento, quando o povo ofertava ao Senhor, era a parte mais importante do culto deles, era a parte da oferta. E a gente pensa que hoje a parte da oferta é uma parte insignificante, então, porque era a gratidão de Deus, era a primeira coisa que eles faziam antes de começar o culto, era trazer suas ofertas, porque era um símbolo, um sinal da gratidão que eles tinham a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida deles. E a gente foi se perdendo e parou de ser grato, né? E a gratidão saiu das nossas vidas. E a gente começou a pensar em nós mesmos, no nosso umbigo,
nossa prosperidade. Enquanto o Senhor falava que na igreja antiga eles cresciam todos os dias no repartir do pão, porque eles não tinham ninguém no meio deles com necessidade, não tinha ninguém no meio deles passando necessidade, porque eles se uniam e todos tinham o que comer, o que vestir, porque eles não era deles, né? Quando eles tinham, eles repartiam para que as outras pessoas estivessem ali também tivessem. Eu queria ler em Lucas 21, 1 e 4. Se a Nicole poder botar aqui para mim. Lucas 21, do 1 ao 4. Mas às vezes a gente fica se importando e pensando que a oferta ela é valores ou ela é só em espécie. Não, a oferta às vezes é o nosso tempo, porque às vezes a gente não tira nem um pouquinho do nosso tempo para dedicar a Deus. E isso é uma oferta também, uma oferta do nosso tempo. Hoje a vida é tão corrida, às vezes passa dias, o dia inteiro, a gente não para um pouquinho para dizer: Senhor, muito obrigada por dia de hoje, por minha saúde, pela minha casa, pela minha família, por estar junto, por tudo que tens dado. E a gente passa e passa e passa. E isso é uma oferta também. A oferta não é só o dinheiro. A oferta também é aquilo que você faz para o teu próximo, aquilo que você dá um abraço, dá um beijo, dá uma palavra para ele, ou alguma coisa que ele está precisando, também é tua oferta. Daí eu queria ler. E olhando ele, vi os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E vi também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus o que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Amém. Isso me chama muita atenção, porque provavelmente vamos dizer que a viúva tinha ali, vamos colocar no nosso dinheiro de hoje, 10 centavos, ou R$1, mas era tudo que ela tinha naquele dia. Mas ela trouxe de todo o coração dela e deixou a oferta ali. E aqueles deram às vezes R$100, R$1.000. E o Senhor disse: não, quem deu de coração, porque ela deu daquilo que faltava para ela. Ela ia precisar daquele R$1, daquele R$10, mas ela deu. E aqueles que tinham muito, não está me. Deixa eu dar aquilo que está me sobrando. E às vezes a gente faz isso, a gente dá a sobra do nosso tempo, a sobra da nossa vida, a sobra de tudo. E o Senhor, Ele não quer a sobra de nós, Ele quer a nossa prioridade. Se nós vamos começar a partir de hoje a dar nossa prioridade ao Senhor, não é a quantidade, não é o valor, mas é a intenção do nosso coração, é dar com alegria e dar de verdade para o Senhor aquilo que Ele está pedindo de nós. Vamos se colocar de pé? Nós vamos estar orando para que Deus abençoe aquele que tem, aquele que não tem, e aquele que a partir de hoje vai ser: meu Deus, eu estava realmente sempre falho nisso. A partir de hoje, eu vou dedicar um pouquinho mais a minha vida. Vou ler a palavra, vou orar um pouquinho, vou falar com Ele, vou escutar um louvor, vou dedicar um pouquinho da minha vida, do meu tempo, para conhecer mais o Senhor Jesus. Porque quando a gente conhece Ele, a nossa vida não fica incompleta. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos de todo o nosso coração por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Às vezes em tão pouco, Senhor, mas nós queremos render toda a honra e toda a glória e dizer, Senhor Jesus, que queremos, Pai, corrigir o nosso erro de não ter nada para Ti, Senhor. Às vezes estamos até dando alguma coisa em espécie, mas estamos deixando de dar o nosso tempo. Estamos deixando de dar a nossa honra e louvor a Ti. Mas essa noite, Senhor, a cada um que está aqui, provê o sustento, Senhor Jesus. Que não lhe falte nada nas suas casas, Senhor Jesus. E se porventura faltar, Senhor, que nós possamos o abençoar para que nada falte. Que nós possamos o abençoar com aquilo que tem nos dado, Senhor.
para que essas pessoas não venham estar em falta. Que nós vamos ter um coração, Senhor, generoso, Senhor, um coração bondoso. Dá-nos o teu coração essa noite, Senhor Jesus. Dá-nos o teu coração, para que nós venhamos ofertar em alegria. Ofertar em alegria. Porque sabemos, Senhor Jesus, que não precisa, Pai, do nosso dinheiro, mas é o sinal, Senhor, da nossa gratidão. Da nossa gratidão, Senhor Jesus, a Ti. Amém. Você pode vir e louvar o Senhor Jesus e trazer a sua oferta. Amém. Chamar as crianças aqui à frente, nossos futuros médicos, enfermeiros, doutores, deputados, governadores, enfim. Eu não posso chegar muito aqui na frente porque dá microfonia, não está orando aqui mesmo. Na próxima, meu pessoal já está de volta. Eu não me acostumei com esses equipamentos aqui ainda. Mas eu penso de Deus, então. Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que tu venhas abençoar, Jesus, a professora Graziella na noite de hoje, Senhor, com a mensagem que tu já deste e já enviasse ao coração dela, Pai. Também essas crianças que estão aqui, Jesus, para ouvir a tua palavra, Senhor, conhecer mais de ti, Jesus, nesse momento que estarão ali. Pai, nós não sabemos o futuro delas, Pai, mas a gente já pode crer que serão prósperos, Senhor, porque seguirão a Ti, Pai. Quem segue ao Teu nome, a Tua palavra é próspero na terra. Nós decretamos bênção, Senhor, de envio, Senhor, para muitos lugares para essas crianças, Senhor Jesus, na sociedade, Senhor, no envio também como missionários da Tua casa, como médicos e doutores. Nós cremos em Teu nome em tudo isso, Jesus. Amém. Agora nós queremos lembrar um momento muito especial. Se a Gabriela puder tocar por aquela bateria ali, que estaremos ouvindo a palavra do Senhor, já também fazendo menção da ausência do nosso pastor, né? A gente fez muita falta aqui na intercessão aqui, mas ele deixou representantes aqui. E que bênção, né, nós poder ouvir, né, sua filha. É um privilégio para nós recebê-la nessa noite aqui, trazendo a reflexão, tudo que Deus deu, que é tremendo. Glória a Deus. Graças e paz, eu amo aqui. Então, é muito bom estar aqui com todos vocês, para trazer um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida e poder falar para vocês. Eu queria convidar vocês, primeiramente, a abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 ao 17. 1 Pedro 2, do 11 ao 17. Aleluia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a família de Cristo e expressar o reino de Deus no meio da sociedade. É um tema bem abrangente
que eu confesso, vai ser muito fácil de falar. Mas se vocês quiserem se sentar para não ficar à vontade, tá bom? Vamos lá. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo aqueles que os acusem de praticar o mal observem as boas obras de vocês, que vocês praticam, e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade instituída entre os homens, seja o rei como a autoridade suprema, sejam os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos e temam a Deus e honrem o Rei. Gostaria de pedir agora que vocês baixassem a cabeça de comigo e orassem, tá? Pai querido, nós estamos aqui na sua presença. Esse momento não é meu, esse momento é teu. Então, Espírito Santo, eu quero pedir que agora o Senhor venha entrar no coração de cada um neste lugar. E que a tua palavra, que me confrontou, venha ser transmitida para eles com a mesma intensidade. Jesus, eu quero pedir agora a clareza da sua parte. Não permita que essa palavra seja arrebatada, mas permita que cada coração venha estar disposto a ser amplamente confrontado por essa palavra. Eu te peço, Espírito Santo, agora que o Senhor acompanhe esse momento. Mas eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Deus, Ele sempre teve um plano. Sabe uma coisa que eu acho linda em Jesus? É que Ele não deixa ponto sem nó. Desde o começo desse culto até agora, todas as coisas foram se encaixando. Eu acho incrível que tudo que eu vou falar aqui já foi falado, só que de uma maneira um pouco diferente. Então, o que eu quero falar para vocês é: Deus, Ele criou o mundo. Em Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas eu não quero falar apenas sobre o início da nossa existência, o início da criação daquilo que nós vemos, mas eu quero falar da eternidade. Deus, Ele sabia de tudo e planejou tudo antes do haja luz. Quando Ele disse haja luz, Ele já havia determinado que o seu filho iria morrer na cruz. Por que eu estou falando disso agora? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é família? O que vocês entendem por família? Eu fui pesquisar no dicionário e o que me apareceu foi: família é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, ou um grupo de pessoas com ancestrais em comum. Só que quando eu fui pesquisar um pouco mais profundo sobre família, a definição de família ela é extremamente abrangente. Isso significa que ela é enorme. Não tem como definir a palavra família por uma frase apenas. Família é muito além de um grupo de pessoas juntas. E isso é mostrado através de Jesus e de Deus. Família é muito mais do que a gente pode falar. Em Romanos 8, 28 ao 29 vai dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em Colossenses 1, vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Alguém aqui já viu Deus? Não. Mas eu posso dizer com propriedade que eu já o senti.
Bíblia vai dizer que Jesus fez por nós. Jesus, ele veio, se sacrificou por mim e por você, para ser o primeiro entre a família. Lembra que eu estava falando que no princípio criou Deus os céus e a terra? Na eternidade, a primeira coisa a se existir tudo foi Deus. E quem existiu? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que eu vou falar agora é um pouquinho complicado, tá? Mas existe uma palavra na teologia que significa pericorese. Gente, quando eu descobri o que essa palavra tão pequena significa, eu fiquei muito impactada. Sabe o que significa pericorese? É a dança da Trindade. É a dança que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão fazendo desde antes da criação de todas as coisas. O que Deus é? Deus é amor. Deus é amor. E Deus expressava amor para o Filho e expressava amor para o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se amavam em um ciclo infinito. Só que esse amor tão grande tinha que ir para algum lugar. E é isso que a pericorese significa. É o mistério da dança de amor de Deus. Então ele falou em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus, ele havia se entregado antes do haja luz. Ele tinha dito, eu vou me entregar porque eu amo meu Pai. E por eu amar o meu Pai, eu vou me entregar pela humanidade que nem foi criada ainda. Porque eu quero ter uma família maior. Eu quero que a minha família se amplie. Deus queria ampliar a sua família. E por conta disso entregou o seu próprio filho. E isso a gente vai ver na essência da família de Deus. Toda família tem uma essência. Toda família é conhecida por alguma coisa. Por exemplo, a minha família, a gente tem um costume muito grande de dialogar à mesa. A gente precisa ter pelo menos uma refeição do dia onde nós estamos juntos à mesa. E isso é uma coisa que é da minha família, que eu recomendo a todos terem. Um momento de comunhão juntos. Se não é o café da manhã, o almoço, a janta, encontre um momento que vocês possam estar juntos. Mas a família de Deus tem uma essência. E essa essência, ela é expressada em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A essência da família de Deus é a obediência e o amor. A obediência e o amor é a essência da família de Deus. E quem foi convidado para fazer parte da família de Deus? Eu e você. Nós somos convidados a expressarmos a essência da família de Deus. Nosso principal expõe: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Tratem todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem a Deus. Amém. Nós somos a família de Deus. Nós expressamos a essência da família de Deus. E Ele nos fala para, com essência, sermos exemplo na sociedade. Nós não somos dessa terra. Nós somos estrangeiros que fomos enviados para semear o reino do Pai e expressar a essência de sua família em amor e obediência. Nós somos exemplo. Nós fomos enviados. Na eternidade, Deus tinha enviado seu Filho. Na eternidade, Ele nos chamou de filhos. Na eternidade, Ele nos predestinou. Se você está aqui hoje, é porque lá atrás Ele disse: vocês vão sim ser meus filhos. E Ele não desistiu de nós. Mesmo quando Adão comeu do fruto, Ele disse: eu amo vocês. E eu vou entregar o meu filho, porque eu amo vocês. E eu quero ser da minha família. Jesus, Ele teve um objetivo. Ele
necessário, porque eu te amo. Prossiga. Uma vez, em Lucas 17, 20 e 21, alguns fariseus perguntaram para Jesus: quando virá o reino de Deus? E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino foi semeado dentro de nós, na eternidade. Deus, Ele queria que nós fizéssemos parte dele. Gente, você já parou para imaginar que um Deus tão grande, Ele falou: caraca, eu quero mais pessoas aqui no meu reino. Eu quero trazer mais pessoas para cá. E eu quero pessoas imperfeitas. Eu não quero pessoas que eu sejam obrigadas a fazer o que você fazer. Não. Eu quero pessoas com um coração disposto. Eu quero pessoas com um coração disposto a servir, com um coração disposto a fazer, mesmo não sabendo como. Que é o fato de inúmeras pessoas da Bíblia. Vamos ser sinceros. Nenhuma das pessoas da Bíblia sabia o que estava fazendo quando foi fazer as coisas que Deus pediu para elas fazerem. Um grande exemplo é Abraão. Gente, cara doidinho. Vamos ser sinceros. Ele estava muito bem com a família dele. Ele estava num lugar com estabilidade. E simplesmente ele ouviu uma voz que disse para ele: eu vou te dar mais filhos do que a areia da praia e as estrelas do céu. Vamos ser sinceros. O cara estava fora das ideias para aceitar uma coisa desse. Só que Deus é extraordinário. Ele pega o improvável e transforma. E ele se tornou pai de multidões. E se hoje eu e você estamos aqui, é porque Abraão aceitou esse lugar, passou por todos os processos, os hebreus chegaram, os judeus chegaram, e Jesus nasceu no meio deles, morreu na cruz, porque Jesus havia sido planejado na eternidade. Cristo, ele veio para semear o reino dentro de nós. Marcos 4, do 1 e 20 vai dizer a palavra do semeador. Lá, ele vai expor de maneira bem única um homem que tinha várias sementes em uma bolsa. Eu vou parafrasear e vou dizer de um jeito um pouco diferente, tá na Bíblia. Mas assim, ele tinha uma sacola e as sementes foram caindo ao longo da estrada. Umas caíram perto de pedras, umas caíram perto de espinhos, umas caíram em terrenos específicos e uma caiu em terra boa. Cada uma das sementes passou por um processo diferente. Cada uma das sementes germinou de uma maneira diferente. Quando os discípulos vieram perguntar o que aquilo ali significava, Jesus falou que ele não poderia falar de maneira aberta para todo mundo, porque muitas pessoas não iam conseguir entender. Mesmo que ele falasse, aquilo ali significa isso, as pessoas iam distorcer tudo o que ele falou e não iam entender. Então Jesus falou, a semente é o reino dos céus, e ela é semeada através da palavra. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque a semente foi passada por nós. Alguém falou para você que Jesus te amou. Alguém falou para você que Ele ainda te ama e que Ele continua te amando até a eternidade. Se você está aqui hoje, é porque Ele se importou com você. A família de Cristo, ela é expressa no seu reino. É só ver o quanto que Deus é organizado, o quanto que Deus é amor, o quanto que Deus é obediente. Eu falo que Deus é obediente porque Jesus é Deus, tá? E Jesus foi obediente a Deus. Então, o reino dos céus é assim. É uma família que está constantemente expressando amor, constantemente dialogando com os outros, constantemente organizada. E adivinha? Nós somos parte dessa família. Dessa família que semeia, dessa família que se importa, dessa família que quando não, que tira de onde não tem para dar para aquele que precisa. Nós somos essa família que está continuamente
para este lugar. Nós fomos chamados para este lugar de expressar o amor. Na Bíblia tivesse diversas pessoas. Eu comecei falando um pouquinho sobre Abraão. Diversas pessoas que, de maneira única, expressaram o reino de Deus, expressaram sua família. E eles nem sabiam que estavam expressando isso. Eles nem sabiam. Porque eles eram anônimos. Anônimos é aquela pessoa que ela não aparece. Que, tipo assim, se ninguém dissesse o nome dela, ninguém saberia quem ela é. É uma pessoa comum. Eu sou uma anônima da sociedade. Você é um anônimo da sociedade. Essas pessoas eram anônimas da sociedade. Por exemplo, José. Vamos olhar e analisar um pouquinho da história de José e o que Deus fez através da vida dele. Ele era um filho de uma mãe estéril. A mãe dele não poderia ter filhos. Mas o que Deus disse? Ela vai ter. E ele vai nascer. E José nasceu. Só que por ele ser filho de uma mãe que não poderia ter filhos, isso gerou no pai dele um certo apego especial a ele. Então ele recebeu um tratamento diferenciado dos seus irmãos. E infelizmente, isso gerou muitos ciúmes. Por conta da imaturidade da parte de José, ele acabou contando o sonho dele para os seus irmãos. E quando ele contou o sonho dele para os seus irmãos que já não gostavam dele, gostaram menos ainda. E gostando menos ainda dele, ele disse: vamos matar o cara. Pra quê? Pra que José serve? Além de ficar mostrando o quanto que o pai ama mais ele do que nós. Vamos matar ele. Não faz nada de diferente aqui em casa. Mas Deus tinha um plano na vida de José. Assim como Ele tem um plano na vida de vocês. Se vocês estão aqui hoje, é porque Deus disse: a sua vida importa tanto que eu entreguei meu filho por você. Então, José não morreu. Ele foi levado para onde? Para o Egito. Gente, José passou por todos os processos que a gente acha: caraca, por que ele precisou passar por tudo isso? Se ele não tivesse sido escravo na casa de Potifar, se ele não tivesse passado por calúnia, se ele não tivesse passado por toda a difamação que ele passou, ele tivesse ido para a cadeia, ele não teria conhecido o copeiro do rei. E se ele não tivesse conhecido o copeiro do rei, como que ele ia chegar para ouvir? Deus é perito em ressignificar a nossa história. As nossas cicatrizes, as nossas feridas, os nossos machucados, aquilo que parecia que a gente não precisava passar. Na verdade, era Deus mostrando que lá na frente Ele iria usar isso para mostrar a soberania dele. Vocês acham que José não ficou meio assim: caraca, Deus, precisava disso? Precisava? Era necessário? Eu acho que não. Vocês acham que José não tinha pensado nisso? Eu, particularmente, se estivesse no lugar dele, eu ia falar: José, você podia ter sido um pouquinho mais querido, né? Aqui. Mas não, Deus sabia de tudo. E no final, ele teve a oportunidade de servir de bênção para a família toda dele. A família que levou ele escravo, ele pôde ser exausto. E isso aparece no versículo que a gente leu, que é: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras de vocês, praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Mesmo José sendo acusado de tanta coisa, por ele ser exemplo, por ele se manter íntegro, por ele se manter firme no que Deus tinha falado para ele, ele não desistiu, ele se manteve. Então, assim, o que Deus falou para nós essa noite? Você faz parte da minha família, você faz parte do meu reino, e a sua história tem importância para mim. Eu me importei com você em todos os processos. Teve uma frase que eu falava muito no CTM e que, infelizmente, eu fiquei marcada por essa frase, assim, toda a minha estadia lá, que foi: faz parte do processo. Faz parte do processo.
Aquilo que você viveu faz parte do processo. E ele pode não ter sido fácil. Eu não estou falando só de coisas extraordinárias ou gigantescas que, tipo assim, escancarado é ruim. Não. Tem coisas que a gente passou na nossa infância que a gente nem lembra, que está lá no nosso subconsciente, mas que hoje em dia nos trava e a gente nem percebe. Eu vou falar isso depois, né? Mas eu vou contar depois do testemunho que aconteceu na minha vida. Mas antes de fazer esse testemunho, eu vou falar de mais alguns exemplos da Bíblia de pessoas que expressaram o reino de Deus e o amor dele sem saber. Um grande exemplo é o nosso querido Davi. Gente, vamos analisar Davi. Menino, pastor de ovelhas, rejeitado pela família dele, ninguém se importava com Davi. E Deus falou: ele é o rei que eu escolhi para a nação Israel inteira. Gente, quem olhava para Davi achava que ele seria um cara que ia governar uma nação? Ninguém olharia para ele e diria: caraca, esse aí tem cara de rei. Tanto que Samuel, quando foi na casa do Jessé, o pai do Davi, olhou para todos os irmãos: caraca, Eliabe, esse aí, ó, esse é rei. Não era o rei que Deus tinha escolhido. Quando entrou Davi, Samuel falou: então tá, né? Já pegou? Tá bom, pode ser, eu aceito Deus. Não, Deus via lá na frente. Deus via aquilo que o homem não vê. Aquilo que eu não enxergo em vocês, Deus viu antes de gerar você por ventre. Se eu não me engano, né, em Salmos 119, alguma coisinha vai dizer que antes que fosse gerado no ventre de sua mãe, eu já estava olhando para você. Eu já estava cuidando de todos os detalhes de você. Deus ele se importa com cada processo. E ele é perito em ressignificar. Outra pessoa que era uma anônima completa da sociedade, que ninguém via nada de especial, era a nossa querida Radassa. Gente, vamos olhar para a história de Esther. Radassa, uma moça cativa, órfã, criada pelo primo, não tinha nada de especial. Uma moça que simplesmente vivia. Deus falou: ela vai ser a rainha da Pérsia. Caraca, quem diria que Radassa seria a grande rainha Esther, que convocou um jejum de 3 dias para uma nação inteira não ser. Ela salvou a vida de milhares de pessoas. Mas ela era corajosa? Não. Gente, quando o Mardoqueu falou para ela: Esther, não acho que tu vai se safar dessa não, só porque você é a rainha. Já esqueceu o teu sangue? Já esqueceu quem é você? Já esqueceu o que corre em suas veias? Você é o mesmo que nós. Quando ela foi despertada para essa realidade, ela disse: caraca, eu não posso me esconder. Eu preciso que vocês orem comigo, que vocês jejuem comigo, porque eu não posso me esconder. Eu não posso deixar as coisas acontecerem dessa forma. Eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. O meu esposo, né? Para que Deus venha cuidar da minha família, do meu reino. Era o reino de Deus sendo expresso. Era o amor de Deus sendo expresso em detalhes extremamente minuciosos. Deus estava cuidando de tudo. Mesmo que acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Pois a vontade de Deus é que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Deus ele semeou coisas únicas em cada um de nós. Cada um que está aqui
Gabriela. A Gabriela não é como a irmã Márcia. A irmã Márcia não é como a Nicole. A Nicole não é como o Rodrigo. Nenhum de nós é igual. Cada um de nós tem características singulares. Significa único. Alguns de nós têm características bem peculiares. Posso falar isso com experiência própria. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é: cada um de nós tem uma história, cada um de nós é único, cada um de nós tem suas peculiaridades, coisas estranhas, vamos dizer, que somente você tem. Eu posso detalhar, eu posso fazer uma lista enorme de coisas que é único em mim. Não são boas, mas assim, espero que vocês nunca tenham, né? Mas vamos continuar. Lembra que eu falei que eu ia falar uma coisa para vocês sobre Deus ressignificar? Ressignificar histórias, ressignificar cicatrizes, ressignificar processos. Deus é perito nisso, em ressignificar a sua história. E eu vou falar de uma coisa que, quando eu falo, a maioria das pessoas riem, tá? Mas é porque é muito estranho que eu vou falar, mas é algo único meu. E eu só consegui descobrir agora o que isso significa na minha vida. Eu tenho uma fobia. Uma fobia que é bem única, tá? Uma fobia muito única. Eu tenho fobia de botão. Nenhum de vocês me viu usar botão. Por quê? Eu tenho fobia de botão. De roupa mesmo, aquele de plástico. Não é o de metal, tá? É o de plástico mesmo. Quanto menor, pior. Quanto mais claro, pior também. Transparentes, claros, assim, ó, meu Deus, branco, ui, que horror. Mesclado, marrom com branco, assim, gente, terrível. Eu começo a suar frio, vocês não têm noção, né? Péssimo, Jesus. Só de pensar já não sou louco. Então, assim, parece uma coisa bem esquisita, né? Caraca, por que ela tem isso? Lembra que eu falei em um momento aqui que existem coisas que a gente não entende? Que existem coisas que a gente não sabe por que a gente tem? Que existem coisas que aconteceram no nosso passado, que ficaram no nosso subconsciente e a gente não lembra o porquê? Isso é uma das coisas que eu não lembrava por que eu tinha. O que eu vou falar para vocês contém cenas bem fortes, tá? Então esteja preparado. Porque foi traumatizante para mim. Assim, ó. Eu nunca tinha feito terapia, também nunca tinha ido numa psicóloga. Mas graças a Deus a minha mãe estudou terapia espírita. E daí ela foi iluminada para Deus e disse assim, ó: minha filha precisa de terapia. Olha só, muito legal. Assim, Deus trouxe uma luz para minha mãe e disse: ela precisa de terapia, vamos levar ela lá. E ela entrou em contato com uma amiga dela, que é terapeuta também. E essa amiga dela, graças a Deus, me atendeu. E a gente foi fazer um mapeamento da minha história. Gente, é muito legal. Se você tem a oportunidade de fazer uma terapia, por favor, faça. Vai mudar a sua história. Assim como está aos poucos mudando a minha, né? Porque como vocês podem ter visto, eu não estou 100% curada, não. Mas assim, eu já dei o primeiro passo, que é falar. Falar para mim é muito difícil. Tem algumas coisas na minha vida que, quando a gente for conversar, que a gente vai ter tempo para conversar, vocês vão ouvir algumas coisas assim de mim que vocês vão ficar: meu Deus, Jesus, o que seria de ti se não fosse na tua vida? É verdade. Mas vamos voltar à história. Nós fomos voltando no tempo. Por a minha mãe não fazer terapia, ela imaginava que a causa da minha fobia provavelmente era a separação que eu tive dela. E que eu tinha nojo de botão, e tenho, não lembro ainda, porque a minha mãe, ela foi trabalhar quando eu tinha 6 meses de idade. Quando a gente é criança, até os 2 anos de idade, a gente acha que a gente é uma continuação da nossa mãe. Então, eu achava que eu era minha mãe. E a minha mãe estava saindo e indo embora para ir trabalhar. E eu estava ficando sozinha em casa. Eu era bebê, gente. Você acha mesmo que eu raciocinaria isso agora? Não. Graças a Deus, nós temos terapia e pensando nessas coisas, né? Só que isso não foi uma única causa. Pode ter sido uma das causas. Só que a gente foi andando um pouquinho mais para frente. E aconteceu um episódio quando eu tinha 3 anos de idade que eu não lembrava. E na verdade o meu cérebro não me deixava lembrar desse caso. Eu vou contar para vocês e talvez eu chore, tá? Porque na época
dele, porque na eternidade ele se importou com você. Eu tinha 3 anos de idade, né? E assim, eu vou falar umas palavras que são bem comuns uma pessoa falar, então me desculpa quem está nos assistindo se ele ficar gravado, Jesus misericórdia, mas tudo bem, faz parte. Eu, desde os 8 meses de idade, não uso fralda. A minha mãe me ensinou a ir no brinquedo fazer as minhas necessidades fisiológicas, xixi, me ensinou a ir no banheiro desde os 8 meses de idade. Então vocês já podem entender mais ou menos o que vai acontecer pra frente, né? Então assim, eu estava com os meus 3 anos de idade e eu fui para a creche. E lá a professora, ela me deixou no banheiro, para eu ir no banheiro, né? Graças a Deus, para uma criança que eu ia no banheiro. Só que eu, com meu pequeno cérebro de jirico, eu tive a brilhante ideia de fazer uma obra de arte enquanto eu estava no banheiro. Então eu peguei, né? Eu peguei aquilo lá que estava no sanitário e eu pintei as paredes. Pintei tudo. Eu achei, nossa, minha professora quando chegar vai dizer que eu sou uma artista. Vai dizer que eu sou extremamente criativa. Caraca, o que você passou na minha cabeça de criança? Não sei mesmo. Mas assim, provavelmente passou isso, que eu era uma artista nata, né? Só que quando a minha professora chegou, ela ficou com muita raiva. Muita raiva. Tipo assim, ela chegou bravona. Ela olhou pra mim e ela falou, não acredito que você fez isso. Começou a me xingar de tudo que é coisa. Uma criança de 3 anos, aquilo ali foi traumatizante, porque eu achei que eu era um Picasso. E ela disse que eu era uma bagunceira, uma marcadeira. Aquilo ali pra mim foi bom. Pra quem não sabe, a professora usa jaleco, né? Aquele jaleco branco, cheio de botão. O que essa professora fez? Ela tirou a minha roupinha, porque eu estava toda suja, né? Tirou a minha roupinha e ao invés de cuidar de mim, era um dia frio, ao invés de me limpar, me trocar e essas coisas, ela me deixou no canto e começou a limpar as coisas. Quando meu pai chegou, viu a professora me xingando de tudo que ela podia, me viu sem roupinha e viu o banheiro todo sujo, meu pai se traumatizou. Se meu pai se traumatizou, imagina eu. Tem fobia de botão até hoje. Então assim, foi traumatizante, né? Eu guardei isso no meu subconsciente e não entendia o porquê. Gente, vocês sabem qual era o meu maior medo? Quando eu entrei no primeiro ano do ensino fundamental, a minha professora colocava de castigo sem roupinha no banheiro. E eu não sabia por quê. Eu não sabia por que meu maior medo de criança era ficar sem roupinha na frente dos meus coleguinhas. Eu não sabia por que meu maior medo era ser punida desse jeito. O meu maior medo era ser humilhada na frente dos meus coleguinhas. Eu tinha pavor disso. E isso fez eu ficar com nojo de botão. Tanto nojento que você não tem noção. Quando eu vou comer, eu não consigo olhar para a roupa das pessoas. Eu olho para o rosto das pessoas. Só consigo olhar para o rosto, daí eu consigo comer. Tinha uma época que era tão forte a minha fobia que se eu não fosse comer, tinha gente, eu não conseguia comer. Eu ficava tipo, eu comi por eles, eu passei fome. Mentira, eu estava morrendo de fome, mas eu não conseguia comer porque me dava um embrulho no estômago, começava a suar frio. Era terrível. Essa história parece uma história boba, mas é a minha história. É o meu passado. É a minha cicatriz. E lá eu passei por um processo na terapia, graças a Deus, né? De voltar àquela cena e perdoar minha professora. Então agora, ela provavelmente não está assistindo, mas se um dia tiver a oportunidade, professora, eu quero dizer para você que Jesus te ama e que se hoje eu estou aqui falando sobre isso, porque a senhora fez isso comigo. E eu sei que Deus tem um plano na sua vida e que tudo isso transformou eu. Então, muito obrigada. Por mais que foi doloroso, muito obrigada. Porque hoje eu estou aqui, podendo falar sobre ressignificar cicatrizes de uma coisa tão aparentemente nada a ver. Obrigada. Espero que Deus cuide do seu caminho e cuide dos seus filhos também.
guiada pelas suas próprias emoções. As nossas emoções, elas são muito voláteis. Elas podem nos levar por caminhos destrutivos em muitos sentidos. Vou pegar um exemplo. Quando uma pessoa é guiada pelas emoções, o que acontece? Eu estou aqui, estou em uma discussão com uma pessoa na minha frente. Se eu me deixo ser guiada pelas minhas emoções e a pessoa se deixa ser guiada pelas emoções, o que a gente vai fazer? E não só isso. O que mais que a gente pode fazer? Tem um objeto cortante perto de mim. Que legal. Minhas emoções podem acabar tirando a vida de uma pessoa. As minhas emoções podem acabar destruindo processos. As minhas emoções podem me fazer tomar decisões erradas, como por exemplo, você está passando por um momento difícil e por causa das suas emoções você pega e começa a xingar todo mundo que está perto de você. Infelizmente eu tenho uma situação dessa. Eu não xingo. Quem me conhece sabe que eu não falo palavrão de jeito nenhum. Eu não gosto de falar palavrão, eu não gosto de falar. Mas eu passei por uma situação no ensino médio que um professor meu fez a gente passar por uma situação desnecessária. E eu fiquei com tanta raiva dele, que depois da apresentação eu xinguei de tudo que eu tinha aprendido naquele ano. Pra você ter noção, quantas palavras uma pessoa fala num dia? Quantos palavrões existem na face da terra? Claro que eu não falei todos, né? Mas eu falei alguns. E eu não me orgulho disso. Eu me deixei ser guiada pelas minhas emoções. E eu fui cruel com um professor que estava fazendo o seu trabalho e que estava passando por um dia difícil. Eu me importei com o meu estado e me esqueci que existe uma outra pessoa. Nós não somos seres exclusivos. Nós somos seres relacionais. Nós não estamos sozinhos no mundo. Eu, Larissa, não estou sozinha no mundo. Você não está sozinho no mundo. Você está com várias pessoas. E os processos dessa pessoa e os seus processos estão continuamente ligados. É por isso que acontecem coisas boas e coisas ruins na nossa vida. Porque processos se cruzam. Porque nós somos seres relacionais. Mas Deus tem um plano com tudo isso. Mesmo a humanidade passando por diversos processos, mesmo a humanidade fazendo escolhas erradas, mesmo a humanidade passando por coisas que aparentemente era desnecessário. Para que guerra? Para quê? Qual a necessidade disso? Para que perseguição? Por quê? Tantos porquê. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nada passou despercebido por Ele. Nada está passando despercebido por Ele. Ele está no controle. Nós fomos filhos. A partir do sacrifício de Cristo. Temos características únicas e especiais. Mas somos cidadãos de um reino invisível no mundo. Por isso, devemos ser exemplo. Nós temos histórias. Cada um de nós é único, mas nós somos a expressão de um reino. Jesus se entregou por mim e por você. Amém. Deus ressignifica nossas histórias. Na eternidade, Ele tem um plano com nossas vidas. E agora eu quero falar de uma coisa muito importante. Assim, uns 98% do nosso público aqui é brasileiro. Nós temos 2% que é venezuelano. Mas 90 e poucos por cento daqui são brasileiros. Deus não colocou você no lugar errado. Você nasceu no país certo, no tempo certo, do jeito certo. Deus não colocou você no oceano. Deus não te fez um peixe. Deus te fez um ser humano brasileiro. Deus te fez um ser humano venezuelano. Deus te fez um ser humano que Ele se importa. E por Ele ter colocado você em um país,
por você ser filho de Deus, por você fazer parte de um reino, por você ser exemplo da sociedade, Ele colocou uma responsabilidade sobre nós. O versículo que a gente leu hoje, o capítulo que a gente leu hoje, nos mostra muito expressivamente. Nós temos uma responsabilidade, nós temos um lugar que Deus nos chamou para estar, que é de orarmos pela nossa nação. Nós que nascemos brasileiros temos a obrigação de orar pela nossa nação. Nós não temos só a necessidade, nós temos a obrigação de orar pela nossa nação. O futuro da nossa nação depende de seres humanos posicionados, seres humanos que entenderam o amor de Deus, que entenderam o sacrifício de Jesus, que entenderam o que o reino de Deus significa. Seres humanos que se importam em expressar a sua vida, expressa a autoridade de Deus e a soberania. No nosso país, nós temos uma chave muito grande em nossas mãos. Deus, Ele nos chama de uma maneira intencional. Ele não chamou a gente, vou chamar a Larissa para ser uma pera. Vou chamar a Larissa para ser um peixe. Não, eu vou chamar a Larissa para ser filha e para ser brasileira. Eu vou chamar a Larissa para estar naquele lugar. Eu vou chamar a história dela para levar ela para aquele lugar. Para ela entender que ela pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Eu não estou aqui para falar de política ou politicagem. Eu estou aqui para falar do reino de Deus, da soberania dele. E que você é um instrumento dele, é um filho dele. E que você tem a oportunidade de fazer a diferença. É muito fácil a gente julgar as pessoas, mas é difícil a gente fazer melhor. É difícil a gente olhar para o nosso interior e ver o que nós estamos fazendo. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente não pode mais viver as mesmas práticas. A gente não pode mais continuar no mesmo lugar. Por que eu estou falando isso? Depois da gente ter falado sobre a minha história ali, meio complicada, por a gente ter falado sobre eleições, por que eu estou falando de tudo isso? Gente, todas as coisas estão conectadas. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele sabe o que é melhor para a nossa nação. Então Ele te deu uma chave, Ele te deu uma oportunidade, Ele te deu um lugar para você estar. Ele nos chamou para honrarmos quem vai estar lá nos representando. Ele nos chamou para nós mudarmos o mundo. Sim, eu e você podemos mudar o mundo. Eu não estou falando assim só da boca para fora, não. Isso não é uma hipérbole. Não. Eu estou falando isso com sinceridade. Eu e você podemos mudar o mundo. A nossa nação pode mudar o mundo. Como a Graça está falando aqui, nós somos celeiro. O nosso pastor Adalto Schlickmann gosta muito de falar. O Brasil é rico. Gente, qual a outra nação que retém praticamente 90% da água potável do mundo, além do Brasil? Brasil. Qual outro país que é tão rico quanto o nosso em vegetação? Não existe comparação. Não tem como comparar o Brasil com qualquer outro país. Nós somos celeiro, nós somos potencial. Não desperdice esse lugar. Eu quero falar para vocês de alguns países que perderam a oportunidade. O que você vai fazer hoje vai definir o futuro das suas crianças, vai definir o futuro dos seus filhos. Gente, eu não tenho filhos e não tenho como ter agora, tá? Mas eu quero dizer para vocês que eu oro pelos meus filhos. Eu oro e eu me importo com eles. Eu me importo com o que vai acontecer com eles. Eu me importo com a educação deles. Eu não quero ver os meus filhos dizerem: hoje eu sou uma menina. Não, hoje eu escolhi ser menino. Hoje eu escolhi ser uma pedra. Hoje eu escolhi ser uma árvore. Não. Meus filhos vão ter a identidade firmada em Cristo. Eles vão entender quem eles são em Cristo. Eles
mulher, eles vão entender que Deus amou eles profundamente, é por isso que eles estão na terra. Que Deus amou eles profundamente, que me formou para formar eles. Então, assim, quero convidar vocês a colocar a mão na consciência. E não só na consciência, no coração de vocês. O que Deus colocou nas suas mãos é seu. Você é o único. Não existe ninguém na terra com a sua história. Não existe ninguém na terra com aquilo que Deus colocou para você. Existem dons e talentos que é você que tem. Eu, Larissa, não tenho o dom que você tem. Tem coisas que Deus colocou nas suas mãos e que você não pode desperdiçar. Não seja como o servo que recebeu um talento e enterrou por causa de medo do Senhor dele, de me cobrar mais. Não seja como esse servo. Você é um filho que foi escolhido na eternidade. Deus, ele colocou o reino dele dentro de você. Ele deu o Espírito Santo para você. E você tem algo único que ele tem para você. Além de você ter o direito de votar no seu representante, você tem outras coisas dentro de você. Agora eu não quero falar especificamente sobre a nossa nação, eu quero falar de você. Você tem uma história, você tem um processo, e eu tenho certeza que tem coisas que Deus colocou. Por exemplo, tem muitas coisas que Deus colocou no meu coração que eu tenho durante muito tempo. Uma delas é falar. Para vocês terem noção, eu passei 2 meses sem conseguir falar direito. Para quem me conhece desde que eu era pequenininha, eu nunca fui muito quieta, assim, né? Eu sempre fui meio comunicativa demais. E meio, espalhafatoria. Por alguns processos, eu acabei me calando. E acabei escondendo o que Deus tinha colocado em mim. Hoje eu digo, não vou ficar parada. Se Deus me deu uma voz, eu tenho que falar. Se Deus me deu mãos, eu posso fazer muitas coisas. Se Deus me deu pés, eu posso andar. Eu posso levar o Evangelho para lugares extraordinários, porque eu tenho a semente dentro de mim. Você tem a semente dentro de você. Você tem uma semente preciosa. Gente, vamos guardar. Não é qualquer coisa que Deus colocou na sua mão. Deus colocou algo único que está em você. Você não pode esconder, não pode enterrar aquilo que Deus deu para você. Não tenha medo. Ele quer que você expresse o seu reino. Ele quer que a soberania dele seja evidenciada. Então ore, se dedique, mas não tenha medo. Tem uma música, e toda vez que eu canto ela, eu fico meio assim, meio borocochô. Eu chamo a expressão amapaí, pra quem não conhece. Tem umas expressões amapaínas que eu aprendi ao longo da vida, assim, isso é bem interessante, tipo, fotoqueira, essas coisas assim. Mas eu fico meio borocochô. Que é: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Moisés, você acha que ele era o cara que fez a gente? Ele era para ter morrido no nascimento. Não tinha como ele sobreviver. Mas Deus disse que ele ia ser a pessoa que ia guiar o povo para fora do Egito. Ele está te chamando para você ser uma voz da cidade. Você ser um anônimo que se posiciona. Você ser um anônimo que faz a diferença. Você ser um
Aonde há a presença de Deus, não tem como estar a escuridão. Onde tem a luz de Deus, não tem como estar a escuridão. A presença de Deus, ela gera irritação, porque as coisas são opostas. O pecado não tem como viver com a graça. Então, assim, quero que você olhe para o seu interior e veja o que Deus colocou no seu coração, o que Deus colocou dentro de você. Eu sei que Ele colocou algo especial e único dentro de você. Eu sei que se você está aqui hoje, é porque Ele se importou com você. Vou orar. Se você tem alguma coisa que Deus colocou no seu coração, se você sente que você pode mudar o mundo, eu não estou falando só de um lugar, eu estou falando, caraca, eu posso mudar o mundo. Eu sou filha de Deus. E além de ser filha de Deus, eu sou cidadã do reino. O reino está dentro de mim. Se você quer fazer a diferença nessa sociedade, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que quer se posicionar, por você que quer ser diferente. Vem pra frente. Eu quero te desafiar. Seja ousado. Se você quer ser a diferença, se você quer fazer a diferença, vem aqui, eu quero orar por você. Amém. Eu não tenho medo. Nós estamos aqui agora.
Que bom sentir a presença de Deus e o amor do Pai tão pertinho. Nós queremos já encerrar essa reunião, dizendo a você que nas quintas-feiras, às 20 horas, lá na casa do pastor, nós temos o nosso encontro, o GC, onde a gente fala um pouquinho desse tema que nós aprendemos hoje, que nós podemos mais estar em comunhão com o nosso irmão. Então, se você puder estar conosco, a partir das 20 horas na quinta-feira, nas quintas-feiras, E no próximo sábado, nosso pastor já estará conosco, a pastora, que saiu em viagem por causa da votação, A gente entende dessa necessidade, de cada um fazer a sua parte, e a gente ficou com o melhor, que estarão na próxima semana. Eu estarei orando, agradecendo a Deus por essa reunião, que Deus venha guardar vocês nos seus ingressos. Nós avisamos que no final a gente tem um cafezinho ali para cada um de vocês.
Deus Pai, nós te louvamos, Jesus, por esta oportunidade tão maravilhosa, Senhor, de estarmos aqui, Jesus, em reunião, Senhor, para adorar o Teu nome, Senhor, e ser tocados tão profundamente por esse amor, Jesus, que Tu tens manifestado, Senhor, nessa noite, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Deus, nós pedimos, Senhor, que venha guardar os Teus filhos, Senhor, aos regressos, Senhor, para cada sua casa, Jesus. Nós te louvamos por tudo, Senhor Jesus, em Teu nome, Pai. Amém? Nós queremos agradecer os nossos visitantes, né, que venham mais vezes, vocês têm nos alegrado grandemente, e o coração do Pai também. Nós desejamos que o Senhor Jesus guarde cada um de vocês, em nome de Jesus, nos seus nomes. Amém. Obrigado, gente. Jesus, usa-me para que se conheça em armazém e em todo o mundo o Teu caminho e a Tua salvação.